Então vamos lá, moçada, aula 3, diferentes formas de medir a quantidade de matéria e vamos fazer conversões entre essas diferentes formas. Gente, essa aula 3 é bem mais curta que a aula 2, que a aula anterior. Quanto melhor você entendeu a aula 2, mais fácil vai ser a aula 3 e mais fácil vai ser cálculo estequiométrico. Então vale a pena dar uma olhada com carinho na aula 2, porque quanto melhor você entendeu tudo que foi falado lá, massa molar, massa atômica, volume molar, massa molecular, mais fácil vai ser daqui para frente. Você vai ver que essa aula é bem curta, bem mais curta, porque é uma aplicação só da aula 2. Então vamos lá. Deixei uma tabela periódica para vocês consultarem na transparência, no slide. E vamos ver como eu posso fazer essas conversões entre diferentes formas de expressar a quantidade de matéria. E eu começo fazendo essa pergunta para vocês. É possível nos referirmos a uma certa quantidade de matéria de diferentes formas, usando diferentes formas de medida? A resposta é que sim. Olha esse exemplo aqui. Olha essa bandeja de ovos. Vamos supor que cada ovo desse aí pesa 50 gramas e cada ovo tem um volume de 150 ml. Moçada, eu posso me expressar a quantidade de ovos que eu tenho na caixa de diferentes formas. Claro, gente, que ovo a gente sempre pede por unidade, né? Vou comprar 12 ovos, 10, 24, 5. Mas é possível me referir à quantidade de ovos de diferentes formas. A mais simples, mais convencional, unidade, 12 unidades. Ou uma dúzia, ok? Uma dúzia é uma palavra que representa 12 unidades. Só que eu posso me referir pela massa também. A massa desses ovos é 600 gramas, porque supondo que cada um pesa 50 gramas vezes 12, 600 gramas. Eu posso me referir à quantidade de ovos pelo volume total deles. Cada ovo, eu supus que tem um volume de 150 ml, E 150 ml vezes 12 dá 1.800 ml, ou seja, 1,8 litros. Então, eu tenho 1.800 ml de ovos. E eu posso também me referir à quantidade, 12 unidades. Gente, é isso que nós vamos fazer nessa aula, só que com as substâncias químicas. Nós vamos nos referir e converter de diferentes formas, porque todas essas formas de eu me referir à quantidade de ovos são equivalentes. Por isso eu pus sinal de igual. Uma dúzia também equivale a 600 gramas, que equivale a 1.800 ml, que equivale a 12 ovos. Vamos supor agora, moçada, que em vez de ovos, eu tenho água. E vamos ver como que a gente pode expressar a quantidade de água que eu tenho, digamos, num determinado recipiente. Vamos supor que eu tenha 1 mol de água. Qual que é a massa de água que eu tenho? Bom, para eu saber a massa de 1 mol, é simples. É só eu ver a massa na tabela periódica. Só que, como eu estou falando a massa de 1 mol, massa molar, a unidade vai ser gramas. Então, para eu saber a massa, eu vou lá na tabela periódica, vejo que o hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16, já arredondando. Então, a massa do H2O vai ser H. Eu tenho 2 átomos de H vezes 1 grama, que cada H pesa, são 2 gramas. E o oxigênio tem 1 átomo de oxigênio vezes 16 gramas, que é o que pesa o átomo de oxigênio. Eu tenho 16 gramas. Soma tudo, 16 mais 2 dá 18 gramas. Então, a massa de 1 mol de água é 18 gramas, ou a massa molar da água é 18 gramas ou 18 gramas por mol. E qual que é o volume ocupado por 1 mol de água? É o volume molar, supondo, gente, que a água está no estado gasoso, tá? Volume molar vale só para gases, só para gases. Então, supondo que a água seja vapor de água, supondo que esteja no estado gasoso, 1 mol de água ocupa o volume no estado gasoso de 22,4 litros. E quantas unidades, ou seja, quantas moléculas eu tenho aí em 1 mol de água? Se é 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ok? Gente, então isso é equivalente a uma coisa a outra. Opa, volta. Por quê? Porque eu me referi à quantidade de água de 4 formas diferentes, mas é tudo equivalente. Porque 1 mol de água, se eu pesar, dá 18 gramas de água. Caso esteja no estado gasoso, vapor de água, ocupa o volume de 22,4 litros. E se eu contasse, se eu conseguisse contar quantas moléculas tem em 1 mol, ou em 18 gramas, ou em 22,4 litros, isso na CNTP,
são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tá, mas se em vez de 1 mol, eu tivesse 3 mols de moléculas de água? Quanto pesa isso? Gente, tudo regra de 3. Se 1 mol pesa 18 gramas, 3 mol pesa 3 vezes mais. 3 vezes 18, 54 gramas. E qual o volume ocupado por 3 mols de vapor de água? Água no estado gasoso. Regra de 3, gente. Se 1 mol ocupa 22,4 litros, 3 mols é o triplo. 3 vezes 22,4, que dá 67,2 litros. E quantas moléculas eu tenho em 3 mols de água? De novo, é o triplo. 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. É isso que a gente precisa saber dessa aula. Somente isso. Pessoal, teoria acaba aqui. Então agora são só exemplos que eu vou fazer junto com vocês, que é o que vai aparecer em exercícios, e a gente vai precisar dessa base para finalmente falar de cálculo estequiométrico. Então, qual é o volume ocupado por 1 mol de água no estado gasoso? É aquele número mágico do volume molar, 22,4 litros. Beleza? Tenta responder aí na sua casa. Quantos mols há em 36 gramas de água? Gente, para eu saber quantos mols há em 36 gramas de água, eu preciso saber quanto pesa 1 mol de água. 1 mol de água pesa 18 gramas. 36 é o dobro, né? Vai ser uma regrinha de 3. Mas aqui, como os números são bons, dá para a gente fazer de cabeça. Então, 1 mol de água pesa 18 gramas. Então, 36, que é o dobro, tem 2 mols de água. Qual o volume ocupado por 36 gramas de água? Mesma coisa. Eu tenho que saber primeiro qual que é o volume ocupado por 1 mol de água. E quanto pesa 1 mol de água? 1 mol de água pesa 18 gramas. 18 gramas ocupa um volume, como é 1 mol, de 22,4 litros. 36 gramas é o dobro, são 2 mols. E 2 mols ocupam um volume de 2 vezes 22,4, que é 44,8 litros. Quantas moléculas há? Gente, agora exercício de caderno. Exercício de caderno 3, letra A. Faz aí no seu caderno. Esse eu vou fazer junto para vocês entenderem como é que faz. Exercício de caderno 3, letra A, da aula 3. Quantas moléculas há em 96 gramas de O2? Gente, primeiro eu tenho que saber quantas moléculas há. Eu tenho que saber quanto pesa 1 mol de O2. 1 mol de O2, 16 mais 16, 32 gramas. Então, 32 gramas é 1 mol, que tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 96 é o triplo de 36, ok? De 32, ok? Então, eu vou ter o triplo de moléculas, que é 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou, na notação científica, 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. E a letra B, qual é o volume ocupado por 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3? Tenta raciocinar, moçada. Tenta fazer. Bom, veja só. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas e ocupa 22,4 litros. Agora, 3 vezes 10 elevado a 23 é metade de 6 vezes 10 a 23. É metade, é meio mol. Então, vai ocupar metade do volume. 22,4 dividido por 2 dá 11,2. Opa, tem um errinho, é 11,2 litros e não 11,4. Beleza, gente? Pessoal, e letra C, tenta fazer quantas moléculas há em 14 gramas de gás nitrogênio. Se tiver muito difícil de fazer o raciocínio rápido, o próximo slide vai estar de uma forma bem mais didática, tá, gente? Passo a passo. Olha só, gente, 1 mol de gás nitrogênio, 14 mais 14, dá 28 gramas. Então, 1 mol de N2 pesa 28 gramas, ok? 14 gramas é metade de 28, então é meio mol. E meio mol tem 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Professor, ficou difícil de entender assim, foi muito rápido. Eu fiquei emocionado, mas não fiquei muito emocionado, não. Eu fiquei triste, na verdade, porque eu não consegui entender. Não tem problema. Aqui, eu vou fazer agora não exatamente esse exercício, mas o mesmo tipo, porém, fazendo de uma forma mais didática. Olha só, quantos mols há em 176 gramas de gás carbônico? Então, olha só, moçada, você vai pensar assim.
1 mol de gás carbônico, você pode fazer essa primeira linha que eu vou fazer para todos os exercícios. 1 mol de gás carbônico, ele pesa 44 gramas. Aí tem que calcular a massa molar. E ele ocupa um volume molar de 22,4 litros. E em 1 mol de gás carbônico, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O que o exercício está pedindo? Está perguntando quantos mols. Então, eu vou pôr X embaixo de mols, ok? A em 176 gramas. Gramas é massa. Então, eu vou pôr 176 gramas embaixo do 44 é massa. Como ele não falou nada de volume e nem de moléculas, o resto apaga. Não precisa para esse exercício. Então, eu quero saber quantos mols há. Então, X embaixo de mol. Em 176 gramas de gás carbônico. Então, 176 gramas embaixo de 44 gramas. Mol embaixo de mol, massa embaixo de massa. Regra de 3, moçada. Multiplica em cruz. 44x igual a 176. 176 por 44 dá 4 mols de CO2. Tem gente que às vezes usa um raciocínio rápido, outras vias tranquilo, moçada. Portanto, chegar na resposta. Olha exemplo 2. Quantas moléculas há em 600 gramas de CaBr2, que é o sal brometo de cálcio? Então, vamos lá. Faz essa primeira linha, que você não erra esse tipo de exercício. 1 mol de brometo de cálcio pesa quanto? Olha a tabela periódica e calcula. Massa molar dele, 200 gramas. Não vou falar de volume, gente, porque um sal é sólido. E volume molar só se refere a gases. Então, não vou falar de volume aqui. E quantas moléculas há em 1 mol de CaBr2? Há 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá bom? Moçada, aí tem um errinho conceitual, que CaBr2 é um sal, então é um composto iônico. Então, não seria bem moléculas, mas tudo bem. Para efeitos de resolver exercício, está valendo. Mas eu não quero deixar passar um erro, tá? Então, olha só. Ele quer saber quantas moléculas há. Então, o meu X vai vir embaixo de moléculas. Em 600 gramas de CaBr2. Então, os 600 gramas vai embaixo de 200 gramas. Porque é massa embaixo de massa e molécula embaixo de molécula. E o resto eu não vou usar. Então, X embaixo de moléculas. Eu vou descobrir quantas moléculas há. Em 600 gramas, embaixo do 200. Regrinha de 3, moçada. Multiplica em cruz. Faz as continhas. Dá para simplificar, ó. 600 com 200. Dá para cortar os zeros. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 6, 18. Vezes 10 elevado a 23 moléculas de CaBr2. Muito bem. Para terminar a aula com chave de ouro, tenta fazer esses dois exercícios de caderno. Letra D. Qual é a massa em gramas que há em 5,5 mols de Na2O, que é o óxido de sódio? E letra E. Qual é o número de moléculas que há em 56 litros de NH3, a amônia? Tenta fazer, moçada. E, resumindo tudo isso, o que nós vimos hoje? Então, resumindo tudo. Que se eu tenho 1 mol de hélio, isso pesa. Qual que é a massa molar do hélio? Olha a tabela periódica. Bom, isso tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. Isso pesa 4 gramas, que é a massa do hélio, olhando na tabela periódica. E o hélio, por ser um gás, ocupa um volume de 22,4 litros. Então é isso, moçada. Eu vou dar vários exemplos aqui, mas acabou a aula, acabou a teoria. 1 mol de H2, a mesma coisa. Em 1 mol de gás hidrogênio, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2. Isso pesa, quanto pesa? Olha a tabela periódica, 2 gramas. E qual o volume que ocupa? Volume molar, 22,4 litros. Ah, e se eu tiver 1 mol de O2? Mesma coisa. São 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Pesa quanto? Olha a tabela periódica. Pesa 32 gramas. Ocupa quanto de volume? 22,4 litros. E por fim, o N2, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tem 1 mol. Pesa 28 gramas e ocupa um volume de 22,4 litros. Fechou, moçada?